para quem não me conhece, eu sou Isabelle Sampaio, sou engenheira de segurança do trabalho e hoje eu vim aqui responder para vocês uma dúvida de muitos seguidores meus, que vem tanto no grupo do WhatsApp quanto lá no direct, que é referente aos meus equipamentos de medição. Então o pessoal fala assim: Isa, qual é o equipamento de medição que você usa? Ou Isa, qual é melhor? Você já usou esse? Já usou aquele? Então eu quero hoje, né, resolvi parar um pouquinho aqui para fazer esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho da diferença dos equipamentos. Então, por muito tempo eu fiz uso do DOS 500. Então, eu tenho ele aqui ainda, né? Ele é um equipamento bem antigo, né? Ele tem um peso relativamente elevado. O DOS 500, ele é da Instruterm, então é uma marca boa, né? Que teve as suas atualizações, porém esse equipamento ainda ele é muito utilizado no mercado. Então, o DOS 500, ele é um equipamento que ele faz apenas 5 medições. Então, são só 5. Se você tiver muita dosimetria para fazer, você vai ter que fazer 5, descarregar, refazer, descarregar. E a gente tem aqui alguns probleminhas. Que probleminhas são esses? O primeiro é que a alimentação dele é por pilha. Então, eu tenho que usar sempre 4 pilhas do tipo AAA. E o pior, essas pilhas elas sempre acabam, ou seja, ela mal dá para 2 dosimetrias. Então, o consumo de pilha do DOS 500, tanto do DOS 500 quanto do DOS 600, que eu também tenho ele aqui, né? Então o DOS 500 e o DOS 600, eles também são por consumo via pilha. E isso acaba atrapalhando, porque enquanto você está fazendo uma medição em campo, às vezes pode acabar a pilha da tua medição, você tem que relar e refazer tudo de novo. O DOS, ele ainda tem ele é por cabo, né? Então, assim, o fio do microfone dele é por cabo. Então, isso daqui às vezes atrapalha, né? Você tem que acabar colocando por dentro da camiseta do colaborador e acaba atrapalhando um pouco nós que somos mulheres, né? Porque fica uma situação meio chata, às vezes você pega no cara, o cara fica meio sem graça ali, né? Porque na maioria das vezes eles são trabalhadores de chão de fábrica, então não tem um grau de instrução. Por mais que ele passe o cabo, você tem que colocar o equipamento na cintura. Assim, já passei alguns apuros por conta disso, tá? Então, ambos eles são por pilha. A diferença do DOS 500 para o DOS 600 é que o DOS 600 ele tem capacidade para 60 medições, porém ele continua sendo a alimentação dele com pilha, né? Então você vai lá e vai ter que trocar pilha ou arrisca perder alguma medição durante a avaliação, porque a pilha acaba no meio do caminho, tá? Outra questão, né, sobre o DOS da Instruterm, ele não tem filtro de banda de oitava, então é um diferencial. Então, se você quiser fazer uma avaliação de ruído muito mais específica, uma avaliação de ruído que vai muito mais além do que uma simples dose, esse equipamento aqui, ele não faz. E também não faz a medição por agendamento, ou seja, você tem que ir lá, se você tiver a pausa da hora do almoço, você tem que ir lá, pausar, voltar. Então, ele é um equipamento bom, ele faz a tua dosimetria da maneira que você precisar. Na hora de você configurar ele é um pouquinho difícil, porque ele não é muito intuitivo, ou seja, os botões dele você tem que apertar, às vezes, 2 teclas juntas, então ele não é muito intuitivo. E aqui também tem a questão da calibração. Por que eu tô falando da calibração? Não, da aferição. Então, vocês sabem que todo equipamento ele tem que ser aferido antes e depois da dosimetria. Por quê? Porque você não pode ter a variação de mais ou menos 1 decibel. Então, quando você faz essa avaliação com o DOS 500, você tem que usar um calibrador. Então, eu tenho esse calibrador aqui. Sinceramente, gente, eles já são para mim para guarda mesmo, né? No último caso, quando eu não tiver mais, eu vou fazer uso, porque eles, né? Olha, são 2 equipamentos pesados e não uso mais mesmo. Aí o que você faz? Você tira o protetor de vento, coloca o microfone aqui, aí você liga o teu calibrador, né? Liguei o calibrador. E aí quando você vai fazendo o ajuste aqui na tela, você tem que fazer o uso de uma chavinha e aí ir mexendo aqui embaixo, ó. Então você conecta essa chavinha aqui embaixo e aí vai girando até que o valor que você encontrou aqui no equipamento seja
o mesmo que você colocou ali. Então, se você colocou para ferir em 114, aqui vai ter que dar 114. Se você colocou em 94, aqui tem que ser 94, tá? Então, é um equipamento que ele tem as suas particularidades, né, e as suas diferenças. Hoje, atualmente, eu faço uso do Sonos Plus, do Sonos 2 Plus, que é um equipamento da Crifer. Então, olha só, né, fazendo um comparativo em relação a tamanho, né, olha só o tamanho desse equipamento. Então, ele é um equipamento bem mais leve, muito menor. O microfone, ele não tem cabo, né? Então, o microfoninho que ele já é acoplado, não tem perigo de enroscar, nada. Você não precisa pôr na cinta do colaborador, né? Você pode simplesmente com um clipe colocar aqui ou aqui, dependendo do que você achar mais pertinente da atividade também desse colaborador. Ele não é a pilha, ele é bateria, então você consegue, como um carregador de celular, você consegue verificar os níveis de bateria no próprio visor do equipamento e se programar, e a bateria dele dura, ó. Eu acho que uma carga de bateria dá para você fazer uns 5 dias aí de medição, então dura bastante mesmo. E é bem intuitivo, né? Para você fazer a medição, então é bem intuitivo. Se você vai aferir, outro calibrador. O calibrador da Crifer também, ele também é a bateria. Então você carrega ambos ali e vai, né? Não tem o perigo de no meio do caminho, esqueci de comprar pilha. Não, né? Você leva o carregador e coloca numa tomada, coloca no carregador do carro. Isso tudo é muito, muito mais vantajoso. Também tem capacidade para 60 medições, então ele tem uma memória de 60. E o bom desse equipamento é que a gente pode fazer a medição por agendamento. O que isso significa? Significa que se você vai fazer uma dosimetria da jornada integral do colaborador e você precisa fazer a hora de almoço para as pausas ou lanches, enfim, você programa ele e aí você deixa o dia inteiro. Então você não tem que ficar indo na empresa, indo e vindo, para que você possa fazer as pausas necessárias, tá? A calibração é super tranquila, então é só ligar aqui, tirar o protetor de vento, né, apertar aqui a tecla adequada, correta, conectar. Então, a partir do momento que você conectou, ele fica um conjunto bem pequeno, leve, fácil de você manusear. Aí você fez a tua aferição, né? Eu não tô fazendo aqui, é só um demonstrativo. Fez a aferição, dá um ok, ele já sai, inclusive no relatório de medição, né? Então, esse relatório de medição, ele já vai sair qual que foi esse desvio, né? Se teve mais ou menos 1 decibel, para saber se você vai ter que descartar ou não a medição. E esse desvio também aparece na tela. Aliás, é mais importante, que é tão importante quanto sair no relatório. Por quê? Porque aí, se o desvio já foi maior ou menor do que 1 decibel, você já pode verificar ali na hora e refazer a tua dosimetria sem problema nenhum. Então, ele é super intuitivo, é fácil de manusear, é leviano, é bateria, ele é intuitivo, já falei, e ele é muito fácil de operar. Então, assim, tipo, se você tá treinando um técnico de segurança ou outro engenheiro para ir fazer a medição para você, garanto que em 2 dosimetrias que ele fizer, ele já pega o jeito. E eu vou confessar que com o DOS eu tinha que andar com o manual dele, porque assim, eu tinha medo de errar, tinha medo da dosimetria não marcar, porque ele não aparecia se estava marcando, se não estava marcando. Às vezes eu ia descarregar a medição também, não tinha salvo, né? Eu já perdi muita dosimetria quando eu fazia com o DOS e ele não salvava a medição, era bem chato isso. Mas é isso, pessoal. Eu uso e recomendo os equipamentos da Crifer, já faz mais de 3 anos que eu uso toda a linha da Crifer. Eu tenho o IBUTG, eu tenho o acelerômetro, eu tenho a bomba de amostragem com calibrador, eu tenho os dosímetros de ruído, calibradores acústicos. Não tenho, mas eu já fiz uso do sonômetro também, então são todos eles equipamentos com a mesma intuição para você operar, né? Então não é que você pegue um IBUTG e depois você pegue um acelerômetro e o botão que você vai apertar é diferente, porque todos eles você tem a mesma
a mesma intuição. Então você pega lá o 7, aperta o 7, vai até iniciar e tal, da mesma forma com todos os equipamentos. Isso facilita muito a nossa vida, e em especial quando a gente está treinando, quando a gente, né, empresta esse equipamento ou designa uma função de medição de HO para alguém, para outra pessoa. É muito fácil você ensinar também, tá? Então eu uso, recomendo, a assistência técnica deles é perfeita.